Oi, eu sou a Júlia, bailarina do Núcleo Acadêmico de Dança, e hoje eu vou contar pra vocês a história de Copélia. Copélia se passa numa aldeia... A história de Copélia. O repertório estreou dia 25 de maio de 1870 na Ópera de Paris, com a coreografia por Arthur Saint-Léon e as músicas pelo compositor Léo Delis. Após a sua estreia, o balé foi representado mais 18 vezes e teve que ser parado por causa da Guerra Franco-Prussiana e do Cerco de Paris. Depois, ele foi o balé mais apresentado na Ópera Garnier. O primeiro coreógrafo, Saint-Léon, ele queria que a Leontine Balgrande fizesse a Svanilda, mas aí disseram que não podia porque ela não era boa o suficiente para fazer. Então ele convidou a Adèle Granzoff. Entre idas e vindas de Rússia e França, ele demorou 3 anos para estrear. Nesse meio tempo, a Adèle sofreu uma lesão na perna e ela teve que amputar a perna e morreu por consequências dessa cirurgia. Quando a Adèle morreu, eles foram procurar nas academias alguém que pudesse substituir ela e encontraram a Josefina. Ela tinha 15 anos na época e estreou o balé com 16 e dançou ele mais 18 vezes antes dos exércitos invadirem a cidade. E durante a guerra, ela acabou contraindo uma febre e morrendo no mesmo ano da estreia, com 17. Então, a primeira bailarina que devia ter feito a Svanilda, de acordo com Saint-Léon, que é a Leontine, ela acabou ficando com o papel da Svanilda depois e Eugenie Fiocre como Franz. Nessa época, predominavam balés românticos, que tinham como características serem muito tristes, e Copélia vem fazendo a quebra porque é um balé de comédia e romântico. Esse balé tem como característica as melodias mais líricas e foi o primeiro balé de repertório que apresentou danças folclóricas e nacionais, como as rizardas, as mazurcas e as polcas. E a história, que é o libreto, foi composto por Charles Noiter, que foi baseado no conto O Homem de Areia, escrito por E.T.A. Hoffmann, na aldeia de Cracóvia, na Polônia, e conta a história de Franz e Svanilda, que são noivos, prestes a casar. Então surge a Copélia, que seria a filha do Dr. Copelius, um fabricante de brinquedos e também conhecido pela aldeia como ser o bruxo. E o Franz acaba se apaixonando por ela. E ela tá sempre na sacada da casa do Dr. Copelius lendo um livro. Então o Franz faz de tudo pra chamar a atenção dela, manda beijo pra ela, pede pra ela descer, mas ela não demonstra nenhuma reação e ele começa a achar estranho. Nisso, a Svanilda vê o que ele tá fazendo e ela fica muito brava com ele. Então muda a cena pras mazurcas, e também acontece a tradição do trigo, que é quando um casal ele balança um trigo pra ver se ele faz barulho, que se ele fizer barulho significa que tem harmonia no casal e se ele não fizer significa que não tem. Aí o Franz ele insiste pra Svanilda que ele tá sim fazendo barulho e a Svanilda fala que não, porque ela tá muito brava com ele ainda pelo que aconteceu. Os amigos dele então decidem fazer uma brincadeira com o Dr. Copelius, que acaba derrubando a chave de sua casa. E as amigas da Svanilda, então, pegam a chave e decidem ir à casa dele para ver qual é o mistério da Copélia. O segundo ato começa na casa do Dr. Copelius, em que as amigas da Svanilda e a Svanilda acham um monte de bonecos mecânicos e um monte de outros bonecos largados por todo canto na casa dele. E acabam achando a Copélia na varanda e descobrindo que ela é apenas uma boneca. Então, nesse momento, chega o Dr. Copelius, flagra elas lá invadindo a casa dele, manda todo mundo embora, menos a Svanilda, que ela se esconde. A partir desse momento, possuem 3 versões. A primeira, que é a original do Homem de Areia, que o Dr. Copelius ele convida o Franz para entrar na casa dele, rouba a alma dele e bota na Copélia e ela ganha vida. As outras 2 versões são o Dr. Copelius, ele convida o Franz para entrar, porque ele quer ele quer tentar fazer uma magia para tirar o espírito do Franz e colocar na Copélia para dar vida à filha dele. E aí ele dá uma poção de dormir pro Franz e ele dorme. E a Svanilda, ela bota as roupas da Copélia, se finge de Copélia pra tentar salvar o Franz, pra fingir que ela realmente ganhou vida. Aí ela também ativa todos os outros bonecos pra fazer uma bagunça na casa dele e os 2 conseguirem fugir. A segunda versão é que o Franz, ele tá preocupado com a Svanilda porque ela não voltou mais. E ele encontra ela lá dentro, se fingindo de Copélia só por brincadeira, pra se vingar do Dr. Copelius. E eles acabam ativando os bonecos e fugindo. No terceiro ato, ocorre o casamento da Svanilda com o Franz. E é nesse momento que chega o Dr. Copelius falando que a oficina dele tá toda destruída e querendo uma indenização.
A Svanilda, ela oferece, então, o seu dote de casamento pra ele e o Franz fala que não, que ele vai pagar. E aí, então, que entra o prefeito da cidade e ele oferece uma sacola de ouro pro Dr. Coppelius. E assim termina o terceiro ato, com a Svanilda e o Franz casados e o Dr. Coppelius voltando a fabricar seus bonecos e ainda tentando dar vida pra ele.